Foi mais ou menos assim que começou nossa história. Havia um imperador chamado Pedro II, o Magnânimo, que, preocupado com a extensão de seu reino, resolveu criar uma linha de comunicação entre a corte, lá no Rio de Janeiro, e a província de Mato Grosso, e, por seguinte, cuidar da fronteira com o Paraguai, que era um vizinho de respeito, governado pelo progressista ditador Solano Lopes. Daí vem Itapura, como colônia militar, em 1858. 10 anos depois, Guerra do Paraguai. Mas isso é outra história. Passam os anos e, por volta de 1910, aqui perto, o trem faz a curva, criando o tronco ferroviário noroeste, estação de Luçanvira, que, vamos ver, foi um dos atrativos para mais tarde ser construída uma ponte. Mas não qualquer ponte. Tratativas entre o governo do Brasil e o governo japonês sobre imigração em 1892 e que se confirmou apenas em 1905, abriu as portas para a implantação de uma cooperativa. 12 governadores de províncias japonesas se reuniram em Tóquio em 1927 e fundaram a Cooperativa de Colonização, que viria a ser oficializada com o nome de Sociedade Colonizadora do Brasil, a BRATAC. Aí, amigos, é uma correria. 1927, Mitsusada Umetami, ex-governador da província de Nagano e diretor-gerente da Sociedade Colonizadora, vem para o Brasil dar uma olhada nas terras. A melhor opção é o estado de São Paulo. 1928, Mitsusada Umetami fecha negócio com o coronel Jonas Alves, quase 50 mil alqueires, ao custo de R$90 mil o alqueire. Tudo picadinho em lotes de 10 alqueires paulista. Planejamento urbano do engenheiro Kazuo Nakashima, 1929 a 1931. Derrubada da mata e implantação do núcleo urbano. Pronto. Já havia mais de 500 pessoas. Uma vila. Vila Novo Oriente. O Tietê rasgando por aqui. Era balsa pra lá, balsa pra cá. E a estação ferroviária Luçanvira estava sempre do outro lado. Então, vamos fazer a ponte. Engenheiro Kazuo brasileiramente escolheu o ponto mais apertadinho do rio. Dia 1º de julho de 1932 foi autorizada a construção da ponte. Porém, no dia 9 do mesmo mês, começa a Revolução Constitucionalista e a epopeia da construção só se finalizaria em 35, com o dobro do prazo previsto, 2 anos e 4 meses. Mas ficou boa. Construção para toda a vida. Um dinheirão. 1.200 conto de réis. Olha que cada conto de réis dava para comprar 8 gramas de ouro. O padre Emílio Kirsi veio, benzeu e a cooperativa fez a doação da ponte para o governo do estado. E como o dia 26 de junho de 1935 estava bonitão, como este sol que todos conhecem, vamos inaugurar mais. Estrada de Luçanvira a Porto Taboado. 62 quilômetros de pura emoção, passando, é claro, pela ponte Novo Oriente. Lá embaixo, corria o ano de 1938, e às margens do rio, na sombra da boa ponte, enxergando uma Pereira Barreto que nascia, famílias se refrescavam, lavavam suas vestes e mergulhavam as saudades da terra do outro lado do mundo. E era bom viver naquele reino que não tinha mais imperador. Mas veio a barragem, veio o dilúvio e em outubro de 1990 a ponte deixou-se submergir. Foi ao encontro dos 3 irmãos que deram nome à hidrelétrica: Salto Grande de Urubupungá, Saltinho de Urubupungá e Salto de Itapura. Iam fazer usina na Ilha Solteira. Aí então, no tempo da chuva, então água era suficiente para tocar 10 turbinas, mas quando chegou seca, a água abaixava Rio Paraná, não podia tocar 10 turbinas. Mais para o norte, corre um rio bem menor do que aqui, São José do Lado se chama. Então, o engenheiro inventou assim: vamos represar a água do Tietê para jogar naquele São José deságua para cima
da Ilha Solteira, então dá para funcionar. Superfície do Rio São José, 15 metros mais alto do Tietê. Para jogar água do Tietê para lá, precisa bastante água. Aí então fizeram barragem de 13 mãos. Com isso, a água desceu para São José, inundou bastante terra. Eu mesmo tinha uns 200 sacos de pasto, metade ficou embaixo d'água. Mas com esse sistema, deu água suficiente para tocar 10 turbinas de Ilha Solteira. Só que nós tomamos. Mas tudo isso precisava conformar, porque um lado prejudicou, mas outro lado beneficiou, né? Então precisa conformar. Saudade, né? Foi aos poucos, imponente, arcos erguidos. E os olhos, ora puxados, ora arregalados, a procuravam nas águas, agora salgado pelas lágrimas. E cada vez mais ela parecia um arco-íris, indo do Oriente ao Ocidente, anunciando um tesouro submerso de tão bom feitio que está para sempre.